Bem-vindos à Caput Digital, onde iremos discutir tudo sobre saúde e bem-estar, desmistificando modismos da internet que podem impactar na sua vida. Meu compromisso é trazer convidados e informações de qualidade. Eu sou Marcela Caput, sou anfitriã hoje e trago um convidado muito especial, Dr. Felipe Caput, advogado, atua em Direito da Saúde e meu irmão, gêmeo. Muito obrigado pelo convite, doutora Marcela. É uma honra participar do seu podcast com a nossa logo ali atrás. Para quem não sabe, ele é meu sócio. Vai ser um prazer. Desde que nascemos. Felipe, eu queria começar a nossa entrevista perguntando para você por que esse tema de direito à saúde para o paciente é tão importante na era digital. É um tema muito relevante nessa era digital, essas questões de saúde, porque elas ganham muita divulgação, né? E a maioria das divulgações elas não atendem padrões éticos, padrões de correção da informação. E, claro, tem impacto positivo. Você tem mais acesso à informação, você sabe dos seus direitos para você poder buscar, né, tanto na via administrativa da ANS, pelo ouvidoria do plano de saúde, ou até mesmo judicializar. Então, assim, a gente tem pontos muito bons e talvez o que mais reverbere na mídia são os pontos negativos, de pessoas fazendo tratamentos para o qual não tem especialidade, divulgando essas informações, cometendo lesões corporais e, eventualmente, até pode causar, né, uma responsabilidade penal em relação a homicídios que têm acontecido. Felipe, eu queria aproveitar, de maneira mais inicial mesmo, perguntar para você qual seria a diferença, de maneira geral, de saúde suplementar e de saúde pública? Essa é muito boa, porque a gente tem duas esferas totalmente autônomas. A saúde pública, como o próprio nome faz pressupor, é prestado pelo Estado, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Então, a gente tem até aquele atendimento primário da saúde nas UBS, né, unidade básica de saúde, que faz exames, consultas, até de média e alta complexidade, que são já as atenções especializadas, que envolve o UPA, o próprio SAMU, inclusive o 192 para quem precisar, hospitais, santas casas. Então, a saúde pública ela vive basicamente do SUS. E uma informação muito importante que a maioria das pessoas não sabe é medicamentos. A gente tem uma assistência farmacêutica no SUS, que a gente chama de RENAME, que é a Relação de Medicamentos Essenciais. Então, muitos dos medicamentos eles estão disponíveis à população, independentemente se for baixa renda, média renda ou alta renda. Gente, importante essa informação. Eu, por exemplo, não sabia. Sim, é muito comum grávidas, por exemplo, que precisam da Clexane por conta de trombose. Você consegue pelo SUS. Não é agradável, você tem que passar um dia lá, porque a gente não tem a dinamicidade da estrutura que deveria ter, né, para atender o paciente, mas é possível conseguir. Então, a rede particular oferece esse tipo de serviço? Então, hoje em dia, a gente tem um grande questionamento do que seria medicamento domiciliar e o que seria medicamento hospitalar ambulatorial. Por quê? Saúde pública a gente terminou, integral, então fornece medicamentos. A saúde suplementar, ela não é integral, ela suplementa, como o próprio nome também faz pressupor. Então, a gente tem várias restrições ao atendimento dos planos de saúde, como, por exemplo, medicamento domiciliar. Então, a gente vai discutir qual é o grau daquela necessidade do medicamento. Se a pessoa não tomar aquele medicamento, não receber aquele medicamento para tomar em casa, ela vai precisar ser internada porque ela precisa do medicamento? Então, sim, é possível conseguir. Agora, se for medicamento exclusivamente domiciliar, aquele, por exemplo, básico, que é fornecido, inclusive, no SUS, na farmácia popular. Isordil, antibióticos. Então, esses o plano não vai fornecer, tá? Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro, mas que me veio aqui. E aí, aproveitando para falar de modismo na internet. Eu mesma já li essa informação sobre... Se você tem um plano de saúde, né? Se você tem a saúde suplementar e você faz algum tipo de atendimento pelo SUS, né? Pela saúde pública, você pode ser cobrado desse atendimento ou o seu plano ser cobrado pelo atendimento que você fez na saúde pública? O plano, sim. O consumidor, o beneficiário, jamais. Mas o plano, sim, porque a própria lei de plano de saúde tem um artigo que dispõe que caso o beneficiário de plano de saúde seja atendido pelo SUS, o SUS pode exigir uma reparação, né? Porque a pessoa tem convênio, deveria ter sido atendido pelo convênio, né? Poderia ter sido. Então, o beneficiário nunca, mas o plano de saúde, sim. Uma outra pergunta que eu queria perguntar para você, quais são os maiores problemas que hoje em dia você vê dos pacientes relacionados ao plano de saúde? O principal, reajustes abusivos. Isso é evidente, até porque a gente tem uma prática hoje na saúde suplementar dos próprios planos de saúde e que a ANS, que é a agência reguladora, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar,
não regulamenta, não fiscaliza adequadamente. Porque hoje em dia você não consegue mais contratar planos individuais familiares. Tem que fazer uma MEI. Ou contratar por meio de empresas. E por quê? Os planos não comercializam mais planos individuais familiares. Porque os reajustes são limitados. Então você tem um controle rígido da ANS sobre os aumentos. Planos coletivos, não. Então, bem ou mal, o plano de saúde ele aumenta conforme a conveniência, porque eles não conseguem demonstrar a necessidade daquele aumento. Então, atualmente, a maioria dos planos são coletivos, as pessoas eles são impostas aumentos, muitas vezes 20%, 30%, 40%, e, infelizmente, ou a pessoa troca de plano ou tem que judicializar. É isso, então, assim, essa troca a gente vê muito, né? As pessoas ficam pulando de plano em plano exatamente para melhorar o valor, né? Sim. Isso tem sido muito comum. Por que você acha que cada vez mais, não é nem acha, porque você trabalha nessa área, mas a gente vê cada vez mais que os procedimentos, as pessoas estão recebendo negativas aos procedimentos, às cirurgias. Por que você acha que isso tem acontecido? Então, essa também está incluída na pergunta anterior em relação aos principais desafios, né? A quantidade de negativo que os pacientes, os beneficiários têm obtido ali dos planos e, basicamente, é um fator econômico. O plano de saúde é um número e é um número que simplesmente é dinheiro. Isso é muito triste. Isso é muito triste. No Brasil, isso é muito triste. Eu sou profissional da área de saúde, né? Então eu não entendo o meu paciente no consultório como um número, né? Eu entendo como uma pessoa que precisa de ajuda. E graças a Deus eu tenho a oportunidade, através da minha profissão, de ajudá-lo. Então, quando a gente vê empresas do tamanho que esses planos de saúde são, tratando e até intermediando, porque quando a gente atende, nós profissionais da área de saúde, atendemos os pacientes, isso vem pelo plano, isso vem com esse plano sendo o intermediário dessa relação, né? E o paciente é um número, como o Dr. Felipe falou aqui, né? O paciente para o plano é um número. E para mim, ele é um indivíduo que precisa de ajuda, né? E então isso é realmente muito complicado e muito triste viver essa atual situação. Então, com base nessa questão econômica, o que o plano faz? Ele dá uma interpretação mais restritiva possível aos direitos do beneficiário. Então, ele nega. Se não está uma regra muito objetiva e que, eventualmente, se ele não cumprir, ele vai ser sancionado pela ANS, ele vai negar. Porque, bem ou mal, também a ANS não entra em questões de meritórias, igual o judiciário faz, e a ANS acaba entendendo que, se não está na resolução, no rol da ANS, o famoso rol da ANS, o plano efetivamente não era obrigado. Ele tem que judicializar, porque, na verdade, o rol ele é exemplificativo. Então, o primeiro é o fator econômico. O segundo é o fator informacional. Hoje em dia, todo consumidor tem acesso à internet. E a gente volta para a primeira pergunta da era digital. A era digital é um grande facilitador na obtenção dessas informações. E, inevitavelmente, a gente vai gerar mais conhecimento, mais pedidos administrativos em relação aos operadores de autorizações e, consequência, mais negativas. Então, se tornou cada vez mais comum por esse combo de fatores. Informação e o ponto de vista do beneficiário ser apenas um número do plano de saúde. E como é que você vê essa situação dessa quantidade de fake news associadas a tratamentos de saúde? Como isso pode prejudicar o paciente? Bom, primeiro, do ponto de vista de buscar um profissional de saúde que não é especializado, né? Infelizmente, as pessoas vendem produtos, e aí não vou entrar em questões de categorias profissionais, mas a gente tem atos que são exclusivos da medicina, a gente tem atos que são exclusivos da odontologia, a gente tem atos que podem ser praticados por biomédicos. Então, a gente vê, muitas vezes, algumas categorias profissionais divulgando serviços que eles não poderiam fazer. Então, a gente tem um grande problema nesse ponto. Prejuízo ou de outro viés além da saúde do próprio paciente, prejuízo econômico, porque se ele for mal instruído e buscar uma ação judicial e perder, ele tem custas, ele tem que pagar honorários da outra parte para o plano de saúde, então também existem prejuízos financeiros. Inclusive, se ele obtiver uma liminar, que a gente chama, né, aquela antecipação do tratamento, e no final ele perder, ele pode ser obrigado a devolver todo o dinheiro. Sim. Sabe? Então, assim, tem questões que podem gerar graves prejuízos quando você simplesmente pega uma informação superficial de pessoas superficiais e que não tem a habilitação adequada para trabalhar na saúde, né? na área, pelo menos, jurídica da saúde. Eu, como dentista, preciso entrar um pouco nessa questão de produtos odontológicos, né? De planos odontológicos, que para mim é um plano, né? Mas para a empresa de saúde é um produto odontológico. Quais você entende, né, como direitos dentro do plano odontológico? Quais são os direitos do paciente e quais são as limitações? Isso tem que estar por escrito, ou mesmo estando por escrito, não existem direitos que não podem ser limitados?
Bom, então vamos primeiro ao básico, né, o plano odontológico. A ANS, ela regulamenta vários segmentos de planos. Então, a gente tem o plano odontológico, que é só para questões de atendimento ali no consultório, clínica, né? Não entra na questão hospitalar. A gente tem um plano hospitalar, com ou sem obstetrícia, a gente tem um plano ambulatorial, e a gente tem aquele combo que a pessoa contrata tudo. Então, em relação especificamente ao plano odontológico, sim, precisa estar no contrato de maneira clara, os direitos que aquele beneficiário, né, o consumidor, vai ter de tratamento. A gente tem o rol obrigatório, que a ANS estipula. Então, por exemplo, tratamento de canal, está no rol obrigatório, tem que cumprir. Limpeza, profilaxia. Raspagem, supra e subgengival, tá, pessoal? Até porque eu também sei o nome mais técnico, mas não sei exatamente, muitas vezes, a própria prática. Então, a gente tem periodontia, exames radiológicos, algumas cirurgias de extração de dente. Então, assim, esses são obrigatórios. E tem algumas questões que os planos costumam oferecer, como, por exemplo, ortodontia. Ortodontia não é obrigatório. Então, realmente, você faz no contrato a possibilidade de ter um tratamento odontológico. E aí a gente entra naquela questão de qual o tratamento. Em relação aos alinhadores, né? Aparelho ortodôntico. Como regra, o plano de saúde odontológico não vai cobrir, mas você pode, quando faz a contratação, e todos os planos, na maioria das vezes, oferece, porque quem busca um plano odontológico muitas vezes está relacionado ao próprio tratamento, né, da ortodontia, ele vai fornecer o tratamento básico. E aí se discute. Mas o plano pode determinar ao médico ou então ao odontólogo qual é o meio... A técnica, né, a melhor forma de tratamento para aquele paciente. Isso não viola a autonomia do odontólogo e do médico? Então, sim, viola. Tá? A ANS, pela lei, né, dos planos de saúde, determina que toda condição de saúde, e não só doenças, condições de saúde, tá? Que estão na CID da OMS, são de cobertura obrigatória. E o tratamento mais eficaz é a cargo do odontólogo ou do médico. Então, sim, a gente tem aí uma abusividade dos planos de saúde em limitar qual é a melhor forma de tratamento, mas, infelizmente, e a gente entra naquela pergunta do fator econômico, do porquê das negativas, porque muitas vezes, para contratar um advogado, é melhor pagar o tratamento. Sim. Então, são questões de valores e muitas vezes os planos negam demais porque sabem que não tem judicialização nesses pontos. Quais você entende como os principais direitos dos pacientes no tratamento odontológico, né, no plano odontológico? Bom, essa é uma pergunta, sim, complexa porque envolve questões, por exemplo, uma cirurgia ortognática. Ah, sim. Ortognática, por exemplo, ela envolve aparato hospitalar. Então, se você tiver só um plano odontológico, você não tem direito ao tratamento hospitalar. Você vai ter, eventualmente, a questão dos honorários do cirurgião, dentista, você pode ter, eventualmente, as questões das próteses que vão ser utilizadas, mas você não tem internação hospitalar. Sim, então, entendi. Isso é privado. Como muitas vezes a pessoa tem um plano hospitalar e, por conta da idade, precisa fazer um procedimento odontológico, ela pode se valer da unidade hospitalar, mas o médico, o dentista e os materiais do dentista vão ser pagos por fora, porque ela não tem um plano odontológico. Isso já aconteceu lá no consultório. Eu e meu esposo, né? Eu sei. Nós precisamos, na verdade, nós recebemos no consultório uma paciente com bastante comorbidade, né, de tanto cardiológica, enfim, e já com uma certa idade, e a paciente precisou passar por um tratamento odontológico de extração dentária, de instalação de 5 implantes, para fazer um tratamento reabilitador mesmo. E ela não tinha plano odontológico, né, ela tinha um plano de saúde até muito bom, a gente operou a paciente num dos hospitais de excelência aqui no Rio de Janeiro, mas ela conseguiu todo esse aparato mesmo hospitalar pelo plano de saúde dela, pelo plano médico dela, né? A parte odontológica foi paga à parte, no caso dessa paciente particular, porque ela não tinha plano. Mas a parte hospitalar foi realmente pelo plano de saúde. Esse é o tipo de informação que realmente as pessoas não têm. Eu sei que eu recebo no consultório os pacientes, e muitas vezes eles... por exemplo, para uma extração de siso, né? De terceiro molar incluso. Muitos pacientes hoje em dia preferem e perguntam se poderiam fazer num centro cirúrgico, né? Dormir e resolver. Isso depende exatamente se o paciente tem um plano de saúde ou até se tem um plano de saúde e odontológico. Muitas vezes foram contratados juntos, né? E aí eu queria entender de você, até nesse caso, se o paciente tem o plano odontológico juntos ou separados, e ele precisa fazer um tratamento desse, vamos usar como exemplo esse de extração de terceiros molares inclusos, em âmbito hospitalar, e ele recebe uma negativa do plano de saúde, como ele deve proceder? Então, o primeiro ponto é pedir essa negativa por escrito, porque
muitos consumidores não sabem, mas o plano tem 24 horas para fornecer por escrito o fundamento legal, os motivos pelo qual ele não autorizou um procedimento. Então, por exemplo, pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagem, mas tem que ser por escrito em 24 horas, para que a gente possa entender o motivo pelo qual aquele direito foi negado, para a gente ver os mecanismos jurídicos, até para ver, porque sim, o consumidor, inclusive, essa eu vou até mandar para a Câmara, o consumidor ele tem muitos direitos, ele pode muito, mas não pode tudo. Então, é muito importante você estar com um profissional especializado na área, seja odontologia, medicina e jurídica, para que você possa ser instruído, né? Para você não entrar em nenhum tipo de aventura jurídica em relação ao tratamento que muitas vezes você talvez não tenha realmente o direito. Sim, isso é importante, né? Em todas as áreas. É importante a gente estar bem acompanhado, né? Estar muito bem acompanhado. Doutor Felipe, meu irmão, mas meu advogado, graças a Deus ele resolveu vir para a área de saúde, a família toda é da área de saúde, né? Só ele foi fazer direito, mas acabou que no fim ele pegou o caminho da área de saúde, então eu estou sempre muito bem acompanhada dele, com toda certeza. E realmente, assim, nessa questão de saúde suplementar, eu não tenho dúvida, porque eu tenho um excelente suporte. Eu queria perguntar para você. Esse podcast a gente usa muito, eu gosto de falar e de passar informação sobre os modismos mesmo que a gente vê na internet, né? Tem muita coisa na internet, infelizmente, muito fake news, e as pessoas, elas entendem aquilo como verdade absoluta. Nós, profissionais de saúde, esse podcast é para a população em geral, mas é também para os profissionais da área de saúde, né? Como os profissionais de saúde atualmente, com essa ampla divulgação de tudo na área digital, como eles podem se proteger juridicamente? Bom, em relação aos profissionais, respeitar o seu código de ética. Então, assim, o advogado, inclusive, que atua na área da saúde, porque ele não pode mercantilizar a profissão, dentista, médico, tem várias regras. Por exemplo, sempre tem aquela discussão do antes e depois, pode publicar, não pode publicar, você pode divulgar especialidade médica, se você não tem, de fato, especialização em residência, você não tem o RQE. Então, assim, se você não sabe, você não deveria estar se dizendo especialista em algum tema. Então, o primeiro ponto é buscar informação, né? E aí você pode buscar com suporte jurídico, você pode buscar no próprio conselho, você pode fazer curso de pessoas que você confie em relação à publicidade médica, porque hoje em dia também todo mundo vende qualquer coisa e você acaba pagando por uma má informação, então tem que ter muito cuidado. Então, o primeiro ponto é respeitar seu código de ética. Não prometer resultado. Está no código de ética. Então, assim, basicamente está tudo no código de ética. É o que você pode e não pode fazer. Na publicação, para você não sofrer sanções administrativas e, eventualmente, ser responsabilizado civilmente por um procedimento que você prometeu uma coisa que você era impossível de entregar. Então, por isso tem até aquele termo de consentimento. Você tem que deixar isso bem claro, você tem que guardar essa documentação médica, odontológica, que seja. Você precisa ter guardado que o paciente estava ciente das limitações fisiológicas que ele mesmo pode possuir para não chegar num resultado. A área médica, eu falo isso para os pacientes, falo isso com colegas dentistas, a área médica, de maneira geral, não é uma ciência exata. Está muito longe disso, né? Então, eu brinco no consultório que dentro do meu consultório, 1 mais 1 não dá 2. Se der 2, tem alguma coisa errada. Normalmente dá 5, num outro paciente dá 6, né? Então, a gente tem resultados diferentes em pacientes, em organismos diferentes, né? A gente muitas vezes recebe no consultório um paciente falando, olha, eu quero ficar com um sorriso igual do fulano de tal, igual do seu outro paciente fulano de tal. Eu uma vez terminei o tratamento ortodôntico de uma colega minha, até de infância, que tratou comigo. E aí, quando eu tirei o aparelho dela, o sorriso dela, né, super alinhado, os dentes encaixados, a oclusão o mais próximo da ideal que a gente busca, ela olhou no espelho e falou para mim o seguinte: mas não tá igual ao seu. A gente realmente tem essa questão de resultado, né? A gente não pode, não deve prometer o resultado. Isso, agora, o nosso Conselho Regional, né, e Federal de Odontologia, a gente pode postar caso de antes e depois, mas existe uma regra, existe um texto que a gente precisa, tanto para caso de antes e depois, tanto para expor o paciente, né, na rede social. Então, existem regras e o nosso conselho, se vocês acham que essa informação não está fácil, busquem, mandem e-mail, liguem para o conselho de vocês, seja odontológico, médico, de fisioterapia, enfim. Biomédico hoje em dia também está
está sofrendo muito com isso, né? Principalmente na área estética, mas busquem essa informação do conselho de vocês. É obrigatório que eles passem essas informações, que eles atualizem, porque os nossos conselhos estão sempre ainda em busca de até melhoria, né? Para essa parte que é nova e atual, né? Nessa exposição digital que os nossos pacientes estão expostos, e até nós profissionais. Então, isso está sempre em mudança. Então, é muito importante que a gente busque o conselho e, em alguma outra eventualidade, tenha um advogado especialista na área para ajudar. Gostaria de agradecer imensamente é só a sua primeira participação, sinto informar. Ele vai ser intimado muitas vezes, né? Como irmão gêmeo, ele não tem muita escapatória. Nunca teve. E vai continuar sem ter. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Com certeza, as informações que você passou foram muito importantes para mim e para quem está assistindo a gente. Vamos trazer novos conteúdos sobre o direito à saúde do paciente, que é importante. E queria que você deixasse a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Bom, primeiramente, né, gostaria de agradecer a minha irmã pela iniciativa de um podcast. Ela não faz ideia de quanto orgulho eu tenho dela. Ela se joga, né, e, enfim, preciso ser um pouco mais Marcela nesse ponto. E sim, eu aceito próximos convites, porque realmente é um tema muito importante, que tem muita demanda para ser explorada, muitas ilegalidades que são cometidas pelos planos de saúde e, principalmente, muita desinformação. A gente nunca viveu uma época com tanta informação que as pessoas parecem cada vez estão mais desinformadas. Então, é um prazer e, quando precisar, é só chamar. Pessoal, sigam Dr. Felipe Capucci nas redes sociais. Ele tem cursos, claro, para advogados, né, a parte mais voltada para a parte acadêmica, mas ele também, junto com a doutora Patrícia, tem um escritório. Com as doutoras Patrícias, ele tem mais de um escritório. Então, também sigam ele nas redes sociais, porque com certeza vocês vão receber informações assim, de altíssima qualidade. Obrigada.